falar com Deus. É momento de oração. Grande e poderoso Deus, entramos na Tua presença nessa noite, Senhor, te pedindo a direção sobre esse debate. Senhor, que Tu venha nos esclarecer, Senhor, que Tu venha ajudar aqueles ouvintes, Senhor, que estão com suas dúvidas, Senhor, que possamos ser canais, instrumentos nas Tuas mãos, que possa ser um debate abençoado, construtivo, Senhor, com experiência, para que possamos passar para aqueles que nos cercam, Senhor. Te entregamos o controle de todas as coisas e já te agradecemos por essa rica oportunidade, sim, em nome de Jesus. Começa agora, Debate Conamil. Começa agora o Debate Conamil, até às 22 horas. E o tema do Debate Conamil desta noite é um tema polêmico, é um tema que traz os dois lados da moeda, como todos os temas do Debate Conamil. E esse programa, Conexão Conamil, que é um órgão oficial do Conamil, Conselho Nacional de Ministros e Obreiros, cujo nosso escritório está na Avenida Dom Helder Câmara, 3010, bairro Del Castilho, em frente à LBV. Queridos, após essa oração abençoada que nos levou a Deus, na voz da pastora Michele, eu quero aproveitar e enviar um abraço aqui para o pastor Giovanni, esposo da pastora Michele. Tivemos um café para pastores e obreiros ali que foi abençoado, viu? E crente come bem, Laerte, come bem mesmo. Graças a Deus que crente come bem, né? É por isso que crente é forte, missionária Lucimar. É forte. Laerte, crente come bem. E fomos bem recebidos ali pelo pastor Giovanni, pela pastora Michele, e pela membresia da igreja. Queridos, essa noite de debate Conamil, do dia 8 de maio, o tema do debate Conamil desta noite é Filho Rebelde, influência maligna ou má educação? E aí, o que você acha? Você que está em casa, filho rebelde, se ele está rebelde é por quê? É uma influência maligna? Ou é uma má educação, ele foi mal educado, né? Não foi educado corretamente, né? Ou é um demônio que está usando e fazendo com que o filho seja rebelde? Então você pode participar enviando a sua opinião, a sua tese, a sua sugestão. E de que forma você pode participar? Vá até a Play Store, baixe o nosso aplicativo. O nome do aplicativo é Conexão Conamil. Quando você baixar o aplicativo Conexão Conamil, existem duas formas de você participar conosco através do aplicativo. A primeira é se cadastrar no aplicativo e falar comigo aqui ao vivo, né, através do chat bate-papo. A segunda forma que você pode participar conosco através do aplicativo é acessar o menu Fale Conosco e enviar aí a sua opinião, a sua tese a respeito do tema do debate Conamil dessa noite. E nessa noite estamos privilegiados aqui por ter homens e mulheres de Deus nos honrando aqui com suas participações, com sua presença. Temos aqui o pastor Ricardo Rodrigues, temos o pastor Andel, a pastora Michele, o pastor José Júnior, o pastor Leonardo Laza, a missionária Lucimar, pela primeira vez a missionária Lucimar conosco aqui, e o pastor Rogério da ADCF. E temos aqui uma plateia aqui também que veio participar do nosso programa, do programa Conexão Conamil e do quadro Debate Conamil. E para começar o nosso debate, nós vamos começar com ele. Vamos começar com ele, que mora logo ali, Laerte, pertinho. O pastor Andel Souza. Boa noite, graça e paz, pastor Andel Souza, seja muito bem-vindo. Pastor Andel Souza, que é pastor presidente da Igreja Pentecostal Libertando pela Palavra. Antes do pastor Andel deixar a sua tese, sua opinião, queremos deixar bem esclarecido aqui que as opiniões e teses apresentadas neste programa pelos debatedores são da exclusiva responsabilidade dos mesmos e não representa a opinião e tese da Rádio Contemporânea, nem do programa Conexão Conamil e nem do Conamil, Conselho Nacional de Ministros e Obreiros. A responsabilidade da fala é de cada debatedor.
Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, pastor Andrew Souza. E aí, pastor? Filho rebelde, ação maligna, influência maligna ou má educação? Uma boa noite, a graça e a paz aos nossos queridos ouvintes, aos demais debatedores, a todos aqueles que estão presentes aqui nessa noite. Fielmente, meu pastor, fielmente é má educação. É falta, não vou colocar falta de educação, porque é uma palavra mal colocada, mas é uma falta de ensinamento. Muitas das vezes a corda corre meia frouxa e eu posso até dizer que chega a ser os dois pontos. Por quê? Porque pela má educação da legalidade o inimigo entrar e fazer arruaça. Então a corda muitas das vezes fica meia frouxa, muitas das vezes o pai, a mãe, o responsável em si não tem um pulso firme, um punho firme para controlar a criança no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na adolescência principalmente, e acaba desencadeando a criança ou o adolescente por um lado ruim, por um lado que não é agradável, e aquilo ali, a Bíblia nos ensina o quê? Que o abismo puxa outro abismo, então vai gerando uma bola de neve. Então está aí a tese e opinião do pastor Andrew a respeito do tema do debate Conami dessa noite. Ele estava sumido do debate Conami, o pastor Ricardo. Bastante tempo que ele não vem aqui. Viu? Já foi um debatedor aqui conosco, é um homem de Deus, e nessa noite ele está nos honrando aqui com a sua participação aqui no debate Conami. É um dos debatedores, e nós temos a honra de receber o pastor José Júnior, pastor da Assembleia de Deus, levantando vidas. Boa noite, graça e paz, pastor José Júnior, seja muito bem-vindo. E aí, pastor José Júnior, a respeito do tema do debate Conami dessa noite, filho rebelde, ação maligna ou má educação? E aí, pastor? A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos debatedores. Pastor Marcelo Terra, é um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos. Quero mandar um abraço para a minha amada igreja ali, minha congregação ali no Jacarezinho, a Assembleia de Deus Levantando Vidas, minha esposa que está me assistindo agora, missionária Juscelene, todo o povo de Deus que escuta essa programação. É um tema atual, né? Filhos rebeldes. Eu pensando nesse tema, eu primeiramente analisei na palavra de Deus. Obrigado. Primeiramente, o mais rebelde de todos, que foi Satanás, né? Ezequiel 28, a Bíblia vai dizer que ele era um querubim ungido, mas a qual no seu coração cresceu uma violência. Então a rebeldia já não parte de Deus. Sabemos que é uma ação maligna, diabólica, né? E infelizmente a igreja do Senhor Jesus e o povo no geral não se preocupa com se precaver. Infelizmente, nós não se preocupamos em precaver o problema. Nós se preocupamos em remediar quando o negócio já está sério. Então a igreja do Senhor tem que ter esse cuidado e essa preocupação com as crianças, né, e os adolescentes, né, e tratá-los, o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 22, que fala em versículo 6, instrui o seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie do propósito de Deus, da palavra de Deus. Então muitas vezes nós esquecemos de doutrinar, de ensinar a palavra de Deus para uma criança, né? A criança deixa brincar e acaba, como o nosso pastor também já bem disse, bem falou, né? Acaba a corda solta e acaba uma coisa puxando a outra. A má educação fora dos preceitos divinos acaba dando lugar a uma ação maligna. Então a minha resposta é os dois, a má educação e a ação maligna, ação diabólica. Então nós temos que bater nessa tecla, falar da palavra de Deus para as crianças, ensinar a palavra de Deus, em vez de ensinar Mickey Mouse, né, Bob Esponja, nós temos que falar de Jesus, o Salvador, para nossas crianças. Amém. Então tá aí tese do pastor José Júnior, que estava subindo do debate há um bom tempo e agora está de volta. Pastor José Júnior, a casa é tua. Temos a honra de receber aqui meninas na mesa. Sempre os varões, né? Tem que ter os meninos na mesa para poder balancear a situação também, né? As mulheres também têm voz ativa, pastor Rogério. E temos a honra de receber aqui ela que trabalha com crianças,
E pode falar muito bem sobre criança também, porque quem trabalha com crianças, né, vive o dia todo, criança em casa. Imagina, filho em casa e filho no trabalho, olha a situação. Boa noite, graça e paz, missionária Lucimar. Seja muito bem-vinda, missionária Lucimar, que é missionária na Igreja Pentecostal Glória de Sião. E aí, missionária Lucimar, a respeito do tema do debate Conamio desta noite, filho rebelde, ação maligna ou má educação? Boa noite a todos, graça e paz, né? Bem, eu vou deixar a minha opinião em relação ao debate, ao que estamos falando nesse momento, né? Má educação. Concordo plenamente com o que o pastor Júnior acabou de falar também. E eu sei também que existe a ação maligna. E ela vem através da má educação. Muitas das vezes existem crianças ao qual nós, né, trabalhamos muito com o diálogo. O meu trabalho existe que nós vemos trabalhando com a criança com o diálogo, né? E eu sei que existe um bom resultado quando nós dialogamos com a criança. Mas os pais acham que as crianças não têm entendimento suficiente para estar, né, assim, entendendo aquilo ao qual nós queremos passar, né? E essa fala geralmente acontece na área da educação, onde nós trabalhamos muito esse preceito do diálogo com a criança infantil, né? E elas atendem muito bem a isso. E em casa, os pais acham que a criança, quando são colocadas numa instituição, elas colocam muitas das vezes como se a criança fosse um depósito ali, estivesse ali como nada. Eu acho que a educação vem dos pais, não somos nós educadores que estamos do outro lado, mas nós participamos muito, interagindo com a criança, né, dentro daquela instituição, para que elas venham crescer e formar uns cidadãos mais cientes daquilo que se passa. E na área espiritual também, como ele já foi dito aqui pelo pastor Júnior, eu acho que o diabo, né, a ação maligna, né, não digo o diabo, a ação maligna, quando interage na educação, na criança em si, é através da má educação, porque os pais muitas das vezes não repreendem a criança no momento certo e acham que tudo ela pode fazer. E aí, quando chega uma certa idade, já não tem mais como estar segurando essa criança, parando, larga ela aos trouxas realmente, né? Amém. É até aqui. Daqui a pouco nós vamos ouvir a missionária Lucimar falar um pouco dessa experiência com as crianças, já que ela trabalha com crianças. Menina na mesa, pastora Michele, da Igreja Assembleia de Deus Céu Aberto, cujo pastor é o pastor Giovanni. Pastora Michele, e aí? Filho rebelde, ação maligna ou má educação? Graça e paz, pastor Giovanni, que é meu esposo. Mandar um abraço pro pessoal da igreja, agradecer a companhia das obreiras Sidney e Cláudia que estão aqui comigo. Eu também concordo, pastor, eu acho que é a má educação. E por consequência disso, vem a influência. Mais pra frente, se der, eu vou compartilhar uma experiência dentro da minha casa, que é eu e meu irmão. E a gente passou uma experiência muito difícil. Mas eu concordo plenamente com o pastor Júnior também. Eu acho que a igreja, muitas das vezes, se negligencia dos papéis que são fundamentais. E lá na igreja a gente tem começado um trabalho com as crianças. Sabe, porque essa geração tecnológica, isso é um mal terrível. E eu sempre que posso, eu oriento, porque assim, na minha casa, às vezes as pessoas julgam eu e meu esposo por ser, às vezes, rígido, porque nós temos duas filhas, uma de 4 e uma de 6 anos. Mas a gente procura colocar horário para todas as coisas. E aparelho celular é um negócio que é uma febre, uma coisa diabólica. As crianças ficam completamente hipnotizadas com isso. E isso daí traz uma influência para a mente da criança, para o crescimento da criança, que está uma coisa de louco. E eu concordo. Eu acho que se a gente orientar, e se a criança tiver referência dentro da sua casa, ela vai querer ser aquilo que o seu pai e a sua mãe é.
ser exemplo dos seus... Se seu pai e sua mãe foi exemplo para você, você vai querer ser aquilo que você aprendeu dentro da sua casa. Amém. Então tá aí tese e opinião da pastora Michele. Temos a honra de receber aqui, amados, um homem de Deus, está realizando um trabalho muito, muito sério, muito lindo em Caxias, Brás de Pina? Caxias, né? Brás de Pina. É a região de Caxias também, né? É o próximo? Não. Não tem nada a ver. É porque eu conheço um pouco do Rio, tá? Como é que é? Cordovil. Então temos a honra de receber aqui o pastor Leonardo Laza, que é da igreja Bethesda Internacional. Boa noite, graça e paz, pastor Leonardo Laza, seja muito bem-vindo. E a respeito do tema, pastor Leonardo, filho rebelde, ação maligna ou má educação? E aí, pastor? Boa noite, a paz do Senhor. Eu vou entrar no tema falando que, para mim, certamente o filho rebelde, falaremos que tem as duas coisas. É a má educação e também a influência maligna. Então eu concordo que tem a má educação, mas eu concordo também na influência maligna. Eu diria que a influência maligna não só quando o filho cresce, que nós temos algumas experiências, principalmente eu que sou oriundo da África, eu que nasci na África, eu sou africano. Ah, pastor africano. Sou africano, então eu acredito que tem também a influência maligna e tem a má educação. Vou mais longe, porque o africano é um pouquinho bruto. Eu vou falar o que os irmãos têm medo de falar. A falta de palmada também faz com que as crianças possam ter essa rebeldia. Então, a falta de um pouquinho da palmada. A lei da palmada está aí, pode falar mais. Eu acredito que os meus apanham, eu dou uma palmadinha. Eu já vou falar isso, porque nós, como igreja, temos um medo. Eu ensino isso na igreja. Todas as crianças da igreja sabem que quando o pastor chega, eles têm medo. Pelo meu olhar, eles têm medo. Eles sabem que eu sou bravo nisso. Então, quando a gente deixa isso acontecer, a rebeldia entra. A má educação e a influência maligna faz parte da rebeldia dos nossos filhos. Essa é a minha opinião. Então tá aí a primeira tese do pastor Leonardo Laza, que é africano, e daqui a pouco nós vamos ouvi-lo mais aqui também. E também, ele está aqui, tá? Tem gente de casa ouvindo, poxa, mas ele não falou ainda não ouviu ainda, ele não foi embora não, ele está aqui, ele vai falar agora. O doutor ADV, pastor Ricardo Rodrigues, vice-presidente do Conselho Nacional de Ministros e Obreiros. Seja muito, muito bem-vindo mais uma vez, meu pastor Ricardo Rodrigues. E aí, pastor, sua tese e opinião. Filho rebelde, ação maligna ou má educação? Graça e paz para todos que estão em casa e os que estão aqui na mesa. Vou ser bem objetivo. Eu já participei de muitos debates aqui, mas esse aqui está muito bacana, de coração. Até porque minha mente não para. Então, a cada qual que se manifesta, a minha mente vai longe. Isso é importante para mim. Debate bastante edificante. Mas, com relação a essa questão, filho rebelde, essa nomenclatura, a gente já está diante de um problema, né? Porque algumas pessoas, não todas, se manifestaram defendendo a tese, fazendo uma atribuição da manifestação interligada a Satanás, como rebelião, como questão revolucionária. Mas esse contexto aqui é filho rebelde no sentido de não se submeter a. Essa é a questão, né? Não chega a ser uma rebelião propriamente dita dentro de uma personificação para tal. Por que a gente bate nessa tecla? Porque em alguns momentos se confundia-se a ação maligna com a questão de demonismo, que são coisas totalmente diferentes. A ação maligna é uma propensão para o mal, ponto. Entanto que concordo aqui com os debatedores, trabalha com essa via de regra. Sim, beleza, é má educação. Porque o que é educação? É aquela questão de um processo, é um processo em desenvolvimento que é harmonioso para o desenvolvimento das suas faculdades mentais, das faculdades psíquicas. Essa é a questão da educação. Entanto que aqui já vou dar a minha resposta, que é ser bem objetivo, porque tem muito desdobramento, que eu preste atenção aqui em tudo. Minha mente não para. Então, a gente tem que separar isso. Essa questão da ação maligna e a questão que é só uma questão de propensão para o mal. É uma coisa. Ou seja, aquele que é conduzido, aquele que é tentado.
Porque a educação, conforme a missionária Lucimar disse, falou com bastante propriedade, dentro da questão empírica, a pastora Michele com a questão empírica, e a empiria aqui pra gente, que é baseado na experiência, é de grande importância pra gente, vai contribuir muito, né, aqui nessa noite também, com certeza. Porque quando se falamos em educação, né, a pessoa pensa logo aquilo na cabeça. Calma aí, talvez com certeza vocês tiveram essa experiência. Alguém te aborda e fala, poxa, meu filho está demais, eu tenho que castigá-lo. Aí abre-se duas vertentes, como castigá-lo e quando castigá-lo, né? Então, aí existe uma coisa muito, muito séria aqui a ser discutida. A palavra disciplina. Muito embora esse desdobramento na etimologia, lá no final que vai dizer castigo. Mas a disciplina dentro de um cunho real, ela não é o castigo. O castigo é em última hipótese. Você vai tentar, igual a missionária disse, dialogar, verbalizar, e isso aí tem uma série de elementos. Com relação à Bíblia Sagrada, a Bíblia fala vários textos, Êxodo 20, verso 12, Efésios vem dissertando novamente lá na cabeça do versículo, a própria lei, que é a nossa Constituição de 88, vai dizer uma coisa muito séria aqui, você que está em casa, artigo 229, né, que na verdade, num termo coloquial, né, que os pais cuidam dos filhos, e os filhos têm que cuidar dos coroas, na enfermidade e quando eles mais precisam. Por isso que é viável e é permitido a questão do filho quando pede pensão para o pai. Aliás, do pai já velho quando pede pensão para o filho. Então a minha palavra até então é essa, que na verdade é oriundo de má educação, que é igual o pastor André falou, que traz um desdobramento, e o pastor Leonardo, para a tal ação maligna, que é um desdobramento. Uma outra coisa que tem que ficar aqui muito clara também, até para quem está em casa. Mas calma aí, eu eduquei, aqui ninguém pensou nisso, eu eduquei, mas chegou ali na frente, ele desbundou, vamos usar um termo coloquial, ele desbundou. Gente, isso é receita de bolo, usando um termo coloquial. Você fez a sua parte em educar, em harmonizar ele. Quando o pré-adolescente ou o adulto chega ali na frente, existe uma gama de desdobramento de proposta para ele, que aí vai se surgir ações malignas, que são as propostas da vida, né? Então vamos fazer o seguinte, segura um pouquinho aí. Ouvinte, não vale a pena mudar de sintonia não. 2 minutos nós já voltamos.